Olá, ouvintes do programa Chutando a Escada, podcast que agora tem parceria com o Observatório Rússia América Latina e traz para vocês mensalmente algum debate que envolve aí esses dois espaços importantes da geopolítica global. Meu nome é Daniela Vieira Sestes, eu sou professora do Departamento de Relações Internacionais da PUC Minas e também coordeno o Ruslat. E aqui reforço meu agradecimento a toda a equipe do Chutando a Escada, na pessoa do professor Felipe Mendonça, por receber aqui o nosso projeto para tocar essas nossas conversas mensais. Bem, hoje é um dia em que olhamos um pouco para trás. Estamos aí iniciando o mês de maio, mês que celebra o fim da Segunda Guerra Mundial, que apesar de ser um evento já com algumas décadas, é ainda extremamente representativo da ordem internacional contemporânea, em especial hoje, né, quando passamos aí por um processo de profundas transformações na arquitetura global. Então, a proposta do nosso encontro de hoje, né, é justamente conversar sobre as relações entre Rússia e América Latina e a Segunda Guerra Mundial, tentando pensar aí a participação desses dois espaços nesse relevante evento. Bem, como eu disse, a Segunda Guerra Mundial ela segue como um dos marcos centrais na história contemporânea, pois foi um acontecimento que redefiniu fronteiras, instituições e os próprios fundamentos da ordem internacional, que então se consolidou, né, a partir da redistribuição de poder que esse evento causou. Seu encerramento, celebrado em maio de 1945, especialmente com a vitória na Europa, simboliza não apenas a derrota do nazifascismo, mas também o início de uma nova arquitetura global, baseada em cooperação e em governança multilateral. Nesse contexto, a contribuição da Rússia, então a União Soviética, foi decisiva no teatro europeu, com enorme custo humano e militar. Por outro lado, o Brasil se destacou como o único país latino-americano a enviar tropas para o fronte europeu por meio da Força Expedicionária Brasileira. Rememorar esse aniversário, que cumpre 81 anos em 2026, não é apenas um exercício de memória histórica, mas também uma oportunidade de refletir sobre os legados da guerra, os desafios persistentes à paz que observamos hoje e o papel de diferentes países na construção de uma ordem internacional mais estável e inclusiva. Nessa primeira parte do programa, nós temos a honra e a satisfação de receber dois convidados muito especiais para podermos conversar sobre esse tema. Estaremos aqui com a Mariana da Gama Janot, que é doutora em Relações Internacionais pelo Programa de Pós-Graduação Santiago Dantas, com estágio sanduíche na Queen's University de Belfast. Mariana, seja muito bem-vinda ao nosso episódio, é uma alegria tê-la por aqui. Bem, além de Mariana, temos também o professor Valdir da Silva Bezerra, nosso querido parceiro aqui do Ruslat. Valdir é mestre em Relações Internacionais pela Universidade Estatal de São Petersburgo, na Rússia, e recentemente organizou o livro 80 anos da Vitória na Grande Guerra Patriótica, publicado em 2025 pela editora Blusher, no qual diferentes autores brasileiros analisaram os impactos e as consequências da vitória na Segunda Guerra Mundial para a Rússia e para o mundo. Nós vamos deixar aqui na descrição do episódio o link de acesso a essa interessantíssima obra. Valdir, é um prazer tê-lo aqui, seja muito bem-vindo. Prazer enorme nosso. A escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim, mas tem um jeito de facilitar tudo isso. Elevador? Não. Nós vamos então começar o nosso papo, né? E queria aqui abrir o nosso encontro de hoje, Valdir, te pedindo para nos contar um pouco, né, da participação da Rússia, então União Soviética, nesse evento que para o país é marcado como Guerra Patriótica. Nos conte um pouco a respeito. Bem, nessa semana estamos para celebrar uma data muito importante. Serão no dia 9 de maio, 81 anos, desde a vitória dos aliados na Segunda Guerra Mundial. E a Segunda Guerra Mundial, como um todo, para a Rússia, em especial, ela tem um significado bem particular. Tanto é que esse evento, ele é considerado na Rússia, ele é chamado de uma outra forma. Ele é nomeado como a Grande Guerra
patriótica. E essa terminologia, ela vem, na verdade, desde o século XIX, porque a primeira guerra patriótica considerada pelos russos foi a guerra contra a França Napoleônica. Então, nós tivemos a invasão do Império Russo em 1812 por Napoleão, um exército multinacional com cerca de 650 mil soldados e que buscava subjugar o czar Alexandre I por conta de uma percepção de Napoleão de que o Império Russo não estava aderindo ao bloqueio continental que a França queria empenhar contra o Reino Unido. Então, a, a partir do momento em que, no século XX, nós tivemos a invasão alemã, né, da União Soviética, ocorreu em 22 de junho de 41, depois, inclusive, da assinatura de um pacto de não agressão de 1939 entre as duas potências, né, a Alemanha nazista e a União Soviética. Esse evento causou uma série de traumas no país e passou a ser nomeado de uma forma diferente na historiografia russa, chamada agora de Grande Guerra Patriótica. Por que a participação russa e soviética é tão importante para a gente entender a configuração mundial do pós-guerra? Primeiro, pela contribuição massiva que as 15 repúblicas que compõem a União Soviética deram para a derrota do nazismo. Segundo alguns analistas, o número de perdas humanas, contando civis e militares, da União Soviética para debelar o ataque nazista ao seu território e depois para contra-atacar a Alemanha, chegando até Berlim, gira em torno de 25 a 27 milhões de vidas que foram sacrificadas para essa vitória. Esse reconhecimento, pelo menos naquele momento, em 1945, por parte das potências ocidentais, ele foi caracterizado quando ocorreu a Conferência de Yalta, em fevereiro de 45, que naquele momento já estipulava que, pela contribuição soviética, pelo número de vidas que foram sacrificadas para a derrota do nazismo, das reparações de guerra devidas pelos alemães, 50% deveria ser dedicado unicamente à União Soviética. Então, havia esse reconhecimento naquele momento da contribuição soviética para a derrota do nazismo. Todavia, esse reconhecimento começou a ser contestado durante os últimos tempos, sobretudo ali a partir de meados dos anos 2000, em que essa contribuição da União Soviética foi fundamental, lembrando também que de toda a massa militar comandada pela Alemanha, cerca de 3/4 foram direcionadas para a sua campanha oriental, para o leste, na guerra contra a União Soviética, que foi considerada como uma guerra de extermínio. Ou seja, se a União Soviética perdesse o conflito, provavelmente a gente não teria hoje a Rússia como nós conhecemos. Dado o desprezo, né, da elite nazista pelos povos eslavos e dado o desprezo particular de Hitler pela elite governante soviética que ele chamava de judeu bolchevique. Pois bem, a Rússia teve essa contribuição massiva, a Rússia e os países que compõem a União Soviética para a derrota do nazismo. Esse reconhecimento ele acabou sendo caracterizado pela forma como ela participou da formação da ordem internacional pós-conflito, como membro permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas, por conta da porcentagem de reparações de guerra direcionada ao país para sua reconstrução, por conta do fato de que, poucos anos após o término desse grande cataclisma, a União Soviética se tornou uma das duas superpotências do século XX e, apesar disso, apesar da história ter demonstrado que, sim, sem a contribuição soviética, provavelmente seria muito mais difícil derrotar a Alemanha daquele período, hoje a gente vê esse legado contestado. E é por isso que é importante a realização desse programa, é por isso que é importante relembrarmos esses fatos,
justamente para não apagar a história e para restaurar, né, a evidência de que, apesar dos países ocidentais estarem contestando esse legado, de que ele não pode ser de forma nenhuma negligenciado, na historiografia mundial, porque a participação soviética foi fundamental para estabelecer o mundo que a gente conhece hoje. Excelente, Valdir. É uma pauta muito importante, né, quando a gente pensa na construção de uma ordem internacional multipolar hoje, olhar para a história, né, com um olhar amplo, com um olhar crítico. E pensando nesse sentido, a gente agora atravessa o Atlântico, né, saindo dessa relevante participação da União Soviética para a garantia da derrota contra o nazifascismo e chegando aqui no continente latino-americano, que apesar, né, de tão distante aí dos palcos principais desse conflito, sem dúvidas também foi por ele impactado, né? Então, queria perguntar, Mariana, para você, te pedir para nos contar um pouco, né, desse cenário em que a América Latina, mas especialmente o Brasil, entram, né, encaram aí a Segunda Guerra Mundial 81 anos atrás. Opa, boa tarde, muito obrigada pelo convite e é um prazer estar conversando aqui com vocês. E sim, fazer esse exercício de olhar para trás é muito importante, né? Porque, vamos lá, a gente está falando sobre essa derrota do nazifascismo, da qual o Brasil e a América Latina participaram, mas 81 maios depois a gente está vendo esse retorno de uma arquitetura internacional que tenta voltar a se basear pela força, né? E a gente ainda enfrenta o fascismo tendo que lidar com, enfim, com movimentos de extrema direita que estão se reproduzindo, se reconstruindo e incitando, enfim, ódio, exclusão, violência e rememorar esse evento eu acho importantíssimo e eu acho importante a gente falar da relação do Brasil, da América Latina, mas aqui especificamente do Brasil, eh, com esses movimentos, porque diz respeito a esse contexto da Segunda Guerra e ao que se constrói depois. E eu não vou me alongar muito sobre isso, mas acredito que para a gente falar sobre o Brasil, sobre Segunda Guerra e principalmente para pensar nisso, né, nesses legados, limites e possibilidades do momento contemporâneo, não dá para a gente não começar falando do momento que o Brasil vivia, né, do contexto ali, na década de 40, que era, né, do final de 30, início de 40, que era a ditadura do Estado Novo, né. Então a gente estava ali num momento de autoritarismo, de, exacerbação dos ideais de superioridade pela força, pela indústria, o nacionalismo, que são característicos daquele contexto, que tinham muita aproximação, inclusive, com os ideais defendidos pelo eixo, né. Mas são ideais que estão ali, enfim, que ficam na República Brasileira e é importante a gente acessar eles. Mas isso marcava, esses ideais eles marcavam essa contradição, de alguma forma, do Brasil naquele momento. Então esse era o nosso contexto doméstico. E no contexto internacional, de alguma forma, para o Brasil, para a América Latina, acaba sendo um pouco, de certa forma, já estavam impactados pelo conflito, seja pelas relações que se estabeleciam bilaterais entre, né, países da América Latina com a Europa, mas enfim, é quando os Estados Unidos decidem então entrar de fato no conflito, que o continente acaba indo um pouco junto. Mas de fato, né, só o Brasil manda tropas para a Europa e o México que envia as tropas para o conflito no Pacífico. E aí tem alguns debates sobre, enfim, os processos de decisão que levam, né, esses países a entrar na guerra. E aí, um dos entendimentos do que eles têm em comum é que os 2 fizeram uma escolha, né, por pressão, né, por pressões sistêmicas, por pressões, enfim, do sistema internacional e meio que da de alguma forma da inevitabilidade de, né, de lidar com o conflito, mas também de fazer uma espécie de triangulação, de negociação para que a adesão do conflito, ao lado dos aliados, se traduzisse em algum tipo de contrapartida. Então, o caso do México envolvia uma disputa pela exploração de petróleo que o México conseguiu negociar e reverter a seu favor. E a gente, né, teve um dos grandes exemplos, tem outros, mas um dos principais exemplos é a negociação da siderúrgica, da CSN. E aí, enfim, um dos envolvimentos, né, um dos principais exemplos e demonstrações do envolvimento direto do Brasil na guerra, então, foi a formação da Força Expedicionária Brasileira, que foi atuar na Itália. E aí, em relação à Força Expedicionária, vamos abreviar ela aqui de FEB, tem um trabalho muito extenso, muito bacana do professor Francisco Ferraz, que trabalha, enfim, a memória, as dificuldades de se pesquisar a Força Expedicionária, muito por conta da falta de fonte, do quão dispersa e que isso agora está mudando, a historiografia sobre esse período, porque parece que ficou um pouco esquecido.
quando a FEB voltou, eles foram muito rapidamente desmobilizados, não teve uma política pública mais sólida de reintegração. Era um contingente muito pequeno, né, assim, pra gente 25.000 parece muita coisa, mas isso nem se compara, né, como o professor Valdir estava colocando, enfim, aos números que estavam acontecendo no fronte da Europa. E acaba que tem muitas disputas pela memória do que significou essa cobra-fumar, né, que é a expressão que se usa para representar a adesão do Brasil na Segunda Guerra. E aí o que os historiadores e que os professores, enfim, acabam conversando um pouco mais, é que muito sobre o impacto, né, enfim, o que significou a cobra-fumar, o que significou essa participação da Força Expedicionária em específico, acabou sendo mais sobre o uso e a imagem do que necessariamente o que aconteceu. Não que o que aconteceu não tenha sido muito importante, mas, por exemplo, um dos sensos comuns era de que, bom, a atuação da Força Expedicionária contribuiu para a deposição do Vargas, justamente por ter identificado essa contradição de lutar contra o eixo, né, lutar a favor dos aliados, mas reproduzir ideais muito próximos ao nazifascismo aqui no ambiente doméstico. Só que na prática, dos generais que estavam envolvidos na Força Expedicionária, só o Cordeiro de Farias que esteve envolvido nessa deposição, né. Então, enfim, tem um conjunto de disputas pela memória da Força Expedicionária que é interessante a gente se debruçar. E aí, enfim, para amarrar um pouquinho, para finalizar, o que a gente pode tirar de concreto, né, desse envolvimento da parte direta, que está além da tomada do Monte Castelo, é todo o processo de preparo para a atuação e construção dos canais diretos de aprendizagem militar que o Brasil vai ter com os Estados Unidos, né. Aqui para o âmbito doméstico, isso vai ter um impacto muito significativo no período da Guerra Fria e no período subsequente. E agora, um outro impacto, uma outra questão que faz parte do fato do Brasil ter se envolvido nesse conflito, é que aí a partir de 45, para esse novo momento, né, para essa nova arquitetura que se desenha no sistema internacional, é que o Brasil entra como agente muito importante. E aí a gente entra como um agente importante, por exemplo, para o sistema ONU, mas também para representar todo o conjunto, enfim, da periferia do sistema que estava se desenhando. E aí isso é interessante a gente rememorar também. Obrigada, Mariana, por esse passeio, né? Apesar de grande parte da nossa audiência ser brasileira, tenho certeza que aprendemos muito aí com esse relato, como você muito bem aponta, né? Uma memória aí que da FEB, da atuação brasileira, né? E que não é tão clara e tão diretamente apropriada quando a gente discute a nossa política contemporânea, né? Então, muito interessante levantar esses pontos que você trouxe aqui. E no início só fala que você já os puxa, né, para o nosso período contemporâneo, foi isso que nos motivou a discutir a Segunda Guerra, agora nesse nosso episódio de maio de 2026, né. Como eu disse ao início do nosso programa, é um evento que, é muito representativo, né, para que possamos entender as pressões por transformação que a ordem internacional justamente construída aí nesse pós-guerra, né, com a criação das Nações Unidas, como você menciona, tem passado na contemporaneidade. E aí queria trazer, agora então essa nossa agenda para o presente, né, Valdir, para você nos contar como que hoje a Rússia, né, já não mais União Soviética, tem tratado da memória da Grande Guerra Patriótica, né, e como essa memória também nos ajuda a entender essa busca do país por um status, de grande potência na política internacional contemporânea. Uma excelente pergunta. A gente Ela faz ainda mais sentido quando nós pensamos que estamos na terceira década do que muitos analistas vão chamar de a era Putin, à frente da Rússia, e as questões da memória da Grande Guerra Patriótica, justamente sob a presidência de Vladimir Putin, elas foram, de um certo modo, operacionalizadas para preencher o vácuo de identidade que a Rússia acabou testemunhando após o colapso soviético. Então a gente tem, na Rússia dos anos 90, por exemplo, uma busca por uma nova identidade nacional, uma busca por um novo sentido de existência, uma missão histórica que havia sido perdida, como escreveu o escritor francês Maurice Weiss, num excelente livro chamado As Relações Internacionais depois de 1945, e foram as memórias justamente da vitória soviética nesse grande conflito que marcou a história, né, do século XX, que trouxeram essa nova redefinição de rumos. E isso é importante porque o Estado russo,
pelo menos no discurso político pós-chegada de Putin, passou a reiterar uma impressão de que os russos eles são os herdeiros de grandes feitos. Eles são os herdeiros, os russos de hoje são os herdeiros dos vencedores. São o povo vencedor. Eles usam muito a expressão Narodu Победителей, que significa justamente isso. E a gente tem uma série de escritos, né, brasileiros que falam dessa relação da memória com a busca de identidade, com a questão da autoestima, né, do povo russo. E eh, as memórias, né, desse grande conflito, elas são simbolizadas por alguns eventos importantes. Por exemplo, a gente tem a parada militar anual que ocorre na Praça Vermelha em Moscou, mas também em outras cidades russas. Parada militar anual que foi reinstaurada, bem dizer, em 95, no 50º aniversário da vitória na Segunda Guerra Mundial, mas naquele momento, em 95 e depois, né, desse ano, ela não fazia demonstração de grandes equipamentos militares, de tanques, de mísseis. Essas demonstrações de força por meio desses equipamentos começaram a ser realizadas em 2008, e isso acabou também trazendo algumas análises no sentido de que a Rússia dessa era Putin retomou essas memórias da Grande Guerra Patriótica, não somente para aumentar o orgulho da população em si, dado esse contexto de vácuo ideológico, né, uma busca por uma nova missão, uma busca por uma nova identidade baseada fundamentalmente no passado, mas demonstrou também uma espécie de renascimento militar. Então não era mais aquela Rússia claudicante dos anos 90, mas uma Rússia que teria condições de defender seus interesses no cenário internacional, que lembrava do seu período como uma superpotência. Novamente aqui, esse status de superpotência foi adquirido justamente após a vitória contra a Alemanha nazista, uma Rússia que era levada em conta nos cálculos de poder das demais grandes potências do sistema e que começou a enxergar um certo desprezo do Ocidente por esse legado, um certo desprezo do Ocidente pelas posições e pelos interesses legítimos de segurança da Rússia, em especial nas suas áreas vizinhas, intituladas como exterior próximo, e que por conta disso, né, por conta dessa percepção, dessa rejeição russa, e também por uma percepção, uma sensação iminente de um confronto direto com o Ocidente, patrocinado justamente pela expansão da OTAN após o fim da Guerra Fria, e em especial nos anos 2000, todos esses componentes voltaram à tona realmente na era Putin e subsidiaram esse grande antagonismo que a gente vê hoje entre a Rússia e o Ocidente, que teve o seu capítulo culminante em 24 de fevereiro de 2022 e que persiste até hoje sem uma solução, pois ainda parece que nenhum dos lados consegue enxergar o outro como legítimo ou consegue entender que para que a gente tenha uma estabilidade, uma paz duradoura, é preciso levar em conta as preocupações de cada um daqueles que participaram justamente da vitória contra a Alemanha na Segunda Guerra Mundial. É interessante, né, Valdir, com a sua fala, fiquei muito aqui pensando, se por um lado o fim da Segunda Guerra abre caminho, né, para uma ordem internacional bipolar, a sua memória também traz à tona a possibilidade de uma ordem internacional multipolar, né, em construção aí na contemporaneidade. Então, muito interessante observar como que esse evento nos possibilita, né, olhar para diversos pontos importantes aí na constituição da política internacional. E aí, Mariana, eu queria te ouvir agora um pouco também sobre o legado, né, da Segunda Guerra, para a gente pensar o Brasil em especial na ordem internacional contemporânea. No passado, o presidente Lula visitou as comemorações, né, dos 80 anos da Guerra Patriótica na Rússia, mas ainda como você comentou, também temos aí uma estrutura de defesa muito marcada, né, por essa colaboração com os Estados Unidos no período da Segunda Guerra Mundial, que também limita as relações com a Rússia nesse campo. Mas, enfim, aqui estou puxando a sardinha para o meu lado, né, para pensar as relações entre você e a América Latina no campo da defesa.
Mas queria te ouvir mais especificamente sobre esse lugar, né, que o Brasil ocupa na ordem internacional hoje, como isso dialoga com essa memória aí da Segunda Guerra Mundial. Desculpa. Não, tá certo. E realmente é bem literalmente isso, né, afinal de contas é justamente esse a formação, o estabelecimento desses canais que veja, né, então retomando, não era sobre a formação específica da força expedicionária, mas é o que acontece, os resultados que são, enfim, produzidos quando se faz escolhas políticas de com quem cooperar militarmente, né. E foi isso que aconteceu com o envolvimento da Segunda Guerra e com o período subsequente. Com toda, enfim, do restante da década de 40, 50 e principalmente quando a América Latina volta a ser prioridade dos Estados Unidos durante a Guerra Fria, porque as Forças Armadas brasileiras vão, a partir desse contato, né, a partir da formação das comissões militares mistas, que eles vão identificar cada vez mais no modelo americano o modelo a ser seguido. E isso segue, né, não significa que os Estados Unidos ocupam um lugar de exclusividade no imaginário militar brasileiro, mas tem um lugar de protagonismo, proeminência muito, muito forte. E a gente sabe qual foi o resultado disso para a gente, né, no sentido de Escola das Américas, Escola Superior de Guerra, tudo que se desenvolve com golpe, ditadura, repressão, e os problemas das não resoluções na transição, né, que impactam a gente até hoje. E isso realmente, vamos lá, isso extrapola a Segunda Guerra em si, mas aí eu queria trazer isso, e eu acho legal você ter puxado, porque é importante sinalizar, como o envolvimento na Segunda Guerra produziu esse efeito, não porque tinha a intencionalidade e não porque a causalidade era automática, mas porque esse tipo de efeito, esse tipo de possibilidade de produção é algo que a gente tem que considerar quando se pensa em aderir a qualquer tipo de conflito ou a participar de qualquer tipo de esforço de guerra. Então, por exemplo, o Brasil, né, na construção da arquitetura do sistema internacional, enfim, dessas novas ordens, tem se envolvido muito diretamente nas operações de paz, que não são uma guerra, mas são um tipo de conflito ali. O que tem que se considerar quando se escolhe fazer esse tipo de esforço? Com quem que eles vão aprender? Onde que eles vão aprender? Que tipo de doutrina? Que tipo de expectativas? O que eles estão aprendendo? O que eles estão ensinando? Com que tipo de armamento? Certo? Com quem que eles estão treinando para poder aprender todos esses esforços, né? Vamos colocar assim, não necessariamente de guerra, mas de algum tipo de organização da violência. A resposta para isso aqui no Brasil foi uma articulação entre esse engajamento no ambiente internacional, com as operações de paz, mas com as nossas unidades de polícia pacificadoras e toda a questão da garantia da lei e da ordem. Então, lógico, não dá para a gente antever ou prever todo o efeito dominó de consequências de longo prazo de um envolvimento num tipo de conflito. Mas são questões para se considerar. Veja, hoje, né, a gente está falando então sobre essas demandas e pressões. O Brasil não está envolvido num conflito de larga escala, mas faz treinamentos conjuntos, faz intercâmbios com países que estão envolvidos em conflito. E aí vão aprender com esses países, vão aprender com países que estão fazendo grandes demandas em termos de armamento, em termos de orçamento, em termos de, enfim, pressão para um tipo de armamento ser comprado, para um tipo de indústria ser desenvolvida, toda a questão da inovação militar, dizer que a guerra é inescapável, que eu preciso estar preparado, etc. Tudo isso vai sendo assimilado aqui. Então, assim, voltando, né, para o ponto inicial da pergunta, se a gente está pensando em legados da Segunda Guerra e o que isso pode dizer para a gente sobre construção de um ordenamento internacional mais inclusivo, né? E aí eu entendo que para ser mais inclusivo precisa ser menos belicoso. A primeira coisa é que essa própria ideia de preparo para a guerra, né, de inovar para a guerra, de contribuir com o esforço de guerra, precisa ser pelo menos questionado, pensado. E aí não só no sentido do que foi feito, por exemplo, com a Segunda Guerra, de negociar para tentar negociar uma contrapartida, mas questionar a validade, os processos e pensar nos impactos possíveis desse engajamento. Né, virou meme aquela fala do Lula de: quando o Bush me chamou para apoiar a invasão do Iraque, eu respondi que a minha guerra é contra a fome. Mas eu acho que o princípio aqui ele é muito válido, ele é muito importante. Existem questões que são realidades sociais do Brasil, que são compartilhadas com outras periferias do sistema internacional, que a gente tem como atuar como indutor de cooperação, sem passar pela belicosidade. Que se a linguagem dessas grandes potências é a da corrida armamentista, se eles estão falando de guerra, né, a gente pode, a meu ver, a gente deve falar diferente, falar uma linguagem diferente que tenta ser diplomática, falar de paz, certo? E aí, enfim, por fim,
pensando então também na questão de legado da Segunda Guerra, e aí reforçando um ponto que eu falei um pouquinho antes, é entender que, bom, o Brasil tem um lugar muito sensível e muito especial também de acessar, essa não derrota do fascismo. A derrota sim do nazifascismo, né, do fascismo histórico, mas de entender que o fascismo ele se reinventa, ele se atualiza, e a gente, por ter enfrentado inclusive uma experiência, né, recente e contemporânea terrível de movimentos de extrema direita, eu acredito que a gente tem um lugar importante, a participar desse novo enfrentamento, né, não pela belicosidade, mas enfim, desse novo enfrentamento contra esse tipo de movimento no momento atual. Eu acredito que a gente tem um potencial muito grande. É isso, encerro aqui. Obrigada de novo pelo convite, pessoal. Mariana, muito obrigada, né? Trouxe questões importantíssimas aí quando a gente pensa no legado da Segunda Guerra, a despeito das especificidades, né, da atuação de Rússia, do Brasil. Talvez a agenda mais importante a lembrar é não encontrarmos de novo com a experiência do nazifascismo, né? Então fica aqui também esse ponto aqui sendo ressaltado, né, para que os nossos ouvintes possam refletir a respeito. Que delícia ouvir Mariana, ouvir Valdir. Muito obrigada por vocês terem topado participar desse nosso encontro hoje. E façam desse nosso espaço aqui a casa de vocês. Espero recebê-los novamente no futuro breve. Obrigada. Bem, pessoal, depois de ouvir então Mariana e Valdir, com esse passeio aí histórico, atravessando, né, o Oceano Atlântico também, pensando aí no lugar da Rússia e do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Agora passamos para a segunda parte do nosso podcast com Leonardo Nascimento e Giovana Branco, ambos pesquisadores do Observatório Rússia e América Latina, que vão aqui então repercutir algumas notícias relevantes desses dois espaços, né, aí no último mês de abril. Notícias também que vocês podem acompanhar pelo nosso perfil no Instagram, @Pucminas. E então chamo Giovanna e Léo agora para podermos fazer esse bate-papo aí sobre o que tem acontecido na contemporaneidade nesses dois espaços. Perfeito, Dani, obrigada. A gente está aqui com várias notícias do mês de abril, já que foi um mês bastante movimentado quando a gente fala das relações entre a Rússia e a América Latina, não de uma forma, né, espetacular, como grandes conflitos, como a gente tem tocado aqui no nosso episódio até agora, mas também não é uma simples retórica diplomática. De fato, muita coisa tem acontecido nesse espaço. E eu vou falar então sobre 3 temas que ajudam a gente a entender um pouco a dinâmica atual das relações entre os países. O primeiro ponto é Cuba, que volta a fazer bastante, estardalhaço, né, nas notícias no último mês. Então, no início de abril, a Comissão Intergovernamental da Rússia e Cuba se reuniu lá em São Petersburgo e reforçou uma agenda de cooperação econômica em meio a uma grave crise energética que aconteceu na ilha de Cuba. A gente, inclusive, falou sobre essa crise no último episódio. E poucos dias depois dessa reunião, essa aproximação acabou ganhando contornos mais claros ainda. Moscou indicou uma certa disposição de ampliar sua presença em setores produtivos em Cuba, e ainda no mês de abril, no dia 15, Sergei Lavrov, que é o ministro das Relações Exteriores, afirmou que a Rússia continuaria enviando petróleo até a ilha, depois de uma carga de 700 mil barris que a gente viu no último mês. Ou seja, a gente está diante, né, de um momento em que Cuba volta a ocupar um espaço sensível na estratégia russa para a região aqui da América Latina, sobretudo do Caribe, não apenas como um símbolo histórico da Guerra Fria, e a gente tem falado muito hoje sobre a ideia de memória e de simbologia da história com a Grande Guerra Patriótica, no caso de Cuba, muito mais ligado à Guerra Fria, mas também como um ponto atual de apoio político, econômico e energético no Caribe. Lembrando que o Caribe é uma região muito sensível para os Estados Unidos, né, a grande potência aqui da região, que de alguma forma se vangloria bastante por ter essa zona de proteção bastante estratégica. E a presença russa, mesmo que de forma indireta, é bastante relevante nesta região. O segundo tema que eu vou abordar aqui é um pouco menos diplomático, mas talvez ainda mais importante para o Brasil, que é o tema dos fertilizantes.
A Rússia suspendeu temporariamente as exportações de nitrato de amônio até o dia 21 de abril e justificou essa medida pela necessidade de priorizar o mercado doméstico. A Rússia, que também é uma grande exportadora de grãos. E isso importa muito para os países latino-americanos, incluindo Brasil e Peru, por exemplo, porque eles aparecem entre os destinos mais relevantes dos fertilizantes russos. E, além disso, no dia 22 de abril foram divulgadas novas cotas de exportação para o período de junho a novembro de 2026, o que vai impactar diretamente a economia brasileira. Então, para o Brasil, a gente tem agora um reforço de um ponto central, que a relação com a Rússia não passa apenas por discursos sobre multipolaridade, como a gente já falou aqui no episódio, mas também por uma série de dependências econômicas que são muito mais práticas, especialmente no agronegócio. Então, como que o Brasil, sobretudo, pode utilizar, por exemplo, a plataforma do BRICS para também entender o seu espaço na negociação com a Rússia? E o terceiro ponto que eu vou tocar aqui, antes de passar a bola para o Léo, envolve uma dimensão um pouco mais disputada atualmente, que é a dimensão da informação. Em abril, circulou um relatório segundo o qual a Rússia teria treinado mais de 1.000 criadores de conteúdo, jornalistas e influenciadores nos países latino-americanos, com a participação da RT em espanhol, a antiga Russia Today, né, um dos principais nos jornais da Rússia. Aqui é muito importante a gente entender como que então a gente pode observar esses novos conflitos acontecendo agora na era da informação. Não necessariamente nós vemos agora uma atuação militar muito presente na região da América Latina, até porque a gente é uma região muito longe da Rússia, é bastante difícil que isso aconteça no futuro, mas ainda assim a gente tem essa atualização. Agora, no campo da informação, vemos aí esses treinamentos acontecendo. E a gente passa, então, a ser um território aqui na América Latina por essa disputa de narrativas sobre a guerra, sobre a soberania, o imperialismo e uma série de críticas ao Ocidente. Então, no conjunto, essas notícias nos revelam que a Rússia atua na região em três frentes: pelo apoio econômico e energético a alguns aliados estratégicos, pela influência sobre as cadeias de produção, que são essenciais, e também por uma presença grande no ecossistema informacional aqui na América Latina. Então, fica aí uma série de questionamentos sobre como se vai se dar essa relação, sobretudo do Brasil, com a Rússia, e como que a gente pode entender isso no meio ao contexto internacional cada vez mais fragmentado. Passo então agora a bola para o Léo, que vai tocar sobre outras notícias que aconteceram no mês de abril. Boa tarde, audiência. Boa tarde, meus colegas. É um prazer falar com vocês aqui hoje. E, bom, depois desse grande panorama sobre a questão cubana envolvendo o setor energético, os fertilizantes e o comércio internacional e essas novas batalhas informacionais, vamos fazer um elo agora com esse nosso debate sobre Rússia e América Latina do ponto de vista da defesa e segurança, para retornar um pouco à temática sobre os 81 anos do fim da Segunda Guerra Mundial, porque essa relação entre América Latina e Rússia, no contexto de defesa e segurança, existe ainda na contemporaneidade. Então, hoje vamos abordar um pouco como a mídia tem representado ao longo de 2026 a questão da presença do Grupo Wagner na Venezuela, em um momento de contestação da ordem liberal pela Rússia. Do leste europeu à América Latina, o caso desse grupo paramilitar pode ser muito revelador de como grandes potências operam no mundo atual. E para nossa audiência, o Grupo Wagner nunca foi apenas uma empresa militar privada. Na prática, ela é interpretada e lida como um mecanismo de funcionamento da extensão informal do próprio Estado russo. E esse ponto tem aparecido de forma recorrente na cobertura internacional. O jornal do The New York Post, por exemplo, destacou em janeiro de 2026 que a atuação russa no exterior, incluindo na Venezuela, ela combina instrumentos formais e informais de poder, o que permite que a Rússia tenha uma agência num contexto de margem de negação e flexibilidade estratégica. Portanto, o Grupo Wagner ele é parte de uma estratégia maior de projeção de poder, mas de forma indireta, típica do embate entre potências de forma não convencional, que é o que a gente tem cansado de ler nos meios de comunicação, especificamente nesse ano.
Em 2023, com a morte do então líder do grupo Wagner, o Yevgeny Prigozhin, muitos analistas passaram a afirmar o fim do grupo Wagner. Mas o que ocorreu não foi um fim, mas foi algo diferente, foi uma metamorfose ou uma reorganização. Reportagens recentes indicam que o grupo Wagner possui sucessores, como o Africa Corps, o Redoute e o Patriot, que continuam operando em várias regiões que eram antes ocupadas pelo grupo Wagner. O jornal The New York Post noticiou em fevereiro de 2026 que legisladores norte-americanos e estadunidenses já tratam essas novas estruturas que são sucessoras do grupo Wagner como uma espécie de continuidade e inclusive mencionam a sua atuação fora da África e da América Latina. Então, o grupo Wagner não desaparece, mas ele é institucionalizado e reinstrumentalizado na estrutura do Estado russo. E é aqui que a Venezuela entra com um papel muito importante. Segundo as reportagens internacionais acessadas pela equipe do Chutando a Escada e do Ruslat, a presença desses grupos no país está ligada a três dimensões que estão interconectadas: segurança política, interesses energéticos e sinalização geopolítica. Segurança política, porque o Grupo Wagner é um dos mecanismos responsáveis por dar alguma sustentação também ao governo bolivariano na Venezuela, interesses energéticos especialmente vinculados ao comércio internacional de petróleo e uma sinalização geopolítica da Rússia em direção aos Estados Unidos nesse contexto de contestação da ordem internacional. O Business Insider, outro meio de comunicação, destacou em janeiro que a Rússia possui bilhões de dólares em ativos e acordos militares na Venezuela, o que também já ajuda a gente a entender um pouco a parte do interesse russo por trás da presença do grupo Wagner no país latino-americano. Já a Reuters, por outro lado, ela resgata de forma um pouco mais local as declarações do nosso já mencionado chanceler russo Sergei Lavrov, afirmando que as restrições dos Estados Unidos à atuação russa no setor petrolífero venezuelano são com certeza discriminatórias. E fazendo um gancho com o que a Giovana apresentou, a presença desses mercenários também pode estar diretamente conectados a uma geoeconomia do petróleo. Por quê? É possível que a gente analise, no contexto do que os Estados Unidos têm chamado de hemisfério ocidental, duas frentes de atuação, representando o caso cubano e o caso venezuelano, tendo como pano de fundo essa referida geoeconomia do petróleo. E para finalizar, em janeiro de 2026, essa crise atingiu um novo patamar graças à abdução ou sequestro do presidente Nicolás Maduro, quando os Estados Unidos passam a intervir no país latino-americano de forma mais aberta e direta. O Le Monde relatou, por exemplo, que a apreensão dos petroleiros, inclusive com bandeira russa, era parte de uma tentativa estadunidense de controlar os fluxos energéticos, porque em termos estratégicos o Mar do Caribe está para os Estados Unidos, como o Mediterrâneo está para a Europa. E o The Washington Post enfatiza que esse momento marca uma virada da disputa e deixa de ser apenas indireto para assumir características de um confronto entre grandes potências. E a resposta estadunidense nesse contexto de embate sobre a presença do grupo Wagner e dos seus sucessores na Venezuela tem gerado o chamado Holding Accountable Russian Mercenaries Act 2.0, que propõe a qualificação ou a categorização desses grupos como organizações terroristas, o que permitiria os Estados Unidos legitimar uma ação tendo como justificativa a presença desses grupos paramilitares com ênfase os de nacionalidade russa. E é isso que eu trago hoje, então, uma reflexão para trazer que, assim como a América Latina e Rússia foram conectados pela dimensão de defesa e segurança na Segunda Guerra Mundial, isso não deixou de acontecer, mas foi traduzido para um outro contexto, em uma outra linguagem, com novas tecnologias e contextos ainda mais desafiadores. Mas essa relação Rússia e América Latina, ainda que de forma conturbada, persiste. Bem, agora passamos então para a terceira parte do nosso encontro com Laura Schneider, pesquisadora do Observatório Rússia e América Latina, que vai conversar aqui com um convidado muito especial, professor Boris Zabolotsky. O programa de hoje está estrelado, que vai nos contar um pouco sobre as suas pesquisas sobre a memória da Grande Guerra Patriótica na Rússia, fechando aí com o nosso quadro Outros Olhares sobre Rússia e América Latina.
Olá, pessoal! Nesse último bloco, como já é de costume, nós vamos nos aprofundar, então, nesses outros olhares sobre a Rússia e a América Latina, trazendo um pouco a questão cultural. E hoje, né, tendo como tema do nosso episódio essa efeméride tão relevante para as relações internacionais, que foi a Segunda Guerra Mundial, eu tenho o prazer de conversar agora com o professor Boris Zabolotsky. Ele é doutor em Ciência Política pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS, mestre em Estudos Estratégicos Internacionais pela mesma instituição e graduado em Relações Internacionais pela Universidade Federal de Santa Maria. Atualmente é professor de Relações Internacionais na Universidade de Salvador, a Unifax, e organizador, junto com o professor Valdir Bezerra, no livro 80 anos da vitória na Grande Guerra Patriótica, Memória, Reconstrução e Perspectivas. Professor Boris, seja muito bem-vindo. Olá, Laura, olá a todos. Quero dizer que é um prazer agradecer o convite pela equipe do Ruslat, do Chutando a Escada. É um prazer estar dialogando com vocês. O prazer é nosso. Então, professor, nós sabemos que a Segunda Guerra Mundial, ou a Guerra Patriótica, como é chamada na Rússia, teve impactos e consequências que avançam para além do seu momento histórico, né? Como foi trazido aqui ao longo desse episódio nos blocos anteriores, principalmente se tratando da dimensão política, econômica e militar. Mas uma outra parte importante disso é justamente os impactos na construção de uma memória sobre o conflito e a sua relação também com a formação das identidades nacionais, inclusive articulando, né, emoções positivas e negativas que são mobilizadas em momentos como esse. Então, de início, eu gostaria de te ouvir um pouco sobre essa questão em relação à Rússia. O professor Valdir mencionou no primeiro bloco, né, como a recuperação da Guerra Patriótica serviu para preencher um vácuo ideológico, né, um vácuo na identidade russa após o fim da União Soviética. E eu gostaria de pedir, então, que você avaliasse a construção dessa memória do ponto de vista russo, considerando também como que a gente pode entender a sociedade russa atual a partir dessa relação entre o trauma do conflito, mas também a celebração da vitória militar. Sim, exato. Essa é uma questão muito complexa e eu, de fato, subscrevo o que o professor Valdir mencionou anteriormente, porque no pós-Guerra Fria, na questão da Rússia exatamente, a gente tinha uma situação um tanto quanto inaudita para a Rússia, porque ela opta, né, por se tornar herdeira legal da sua antecessora socialista, né, a União Soviética. E com essa opção, as elites russas, tanto as ocidentais, mais ocidentais, liberais, quanto as mais nacionalistas, eslavófilas, elas esperavam que com isso, essa opção por se tornar herdeira legal da União Soviética viria com reconhecimento por parte do Ocidente, né, de seu status de superpotência ou de grande potência. Esse reconhecimento ele nunca veio. E aí até mais recentemente tem um filme agora que foi divulgado, que foi lançado, que é esse filme, chama O Mago do Kremlin, se eu não me engano. E aí eu não assisti ainda esse filme, mas no filme no trailer tem um diálogo muito interessante que o personagem, né, interpretado pelo Jude Law, que é provavelmente o Vladimir Putin, né, que ele fala o seguinte, né, retratando esse processo da dissolução da União Soviética, ou do colapso soviético, ele fala o seguinte, né, ele fala que, nessa interpretação do Putin, ele fala que eles me tratam como se eu fosse o presidente da Finlândia. E nesse caso, né, é bastante emblemático essa fala, porque em alguma medida ela reflete esse processo tortuoso que a Rússia passou no pós-Guerra Fria, na busca de um reconhecimento enquanto grande potência por parte da comunidade ocidental, né? E isso gerou, né, nas elites russas e também na própria sociedade, na forma, né, que a identidade russa foi construída, um status do que se chamam, né, do que se chama na literatura de relações internacionais, um status de insegurança ontológica, né, de descontinuação com o passado glorioso da União Soviética e também com o futuro na qual eles não se viam
pertencentes, né? Aí até tem uma frase emblemática do Kazintsev, que é um autor russo bastante reconhecido, que fala que os russos a palavra russo se tornou um som vazio sem qualquer significado, né? Porque os russos não eram mais socialistas, né, da sua antecessora socialista, e não tinha mais esse projeto do homo soviético, né, de gerações que foram criadas a partir dessa lógica, mas também não era uma potência integrada na comunidade ocidental. E isso fez com que, por parte das elites russas, se houvesse, né, uma tentativa de refundar a nação a partir da mediação desse passado. E dada a repercussão emocional, né, desse legado da Grande Guerra Patriótica na sociedade russa, um dos elementos centrais, né, nessa busca ah, da recuperação dessa identidade russa ou da segurança ontológica russa foi exatamente o resgate dessa memória da Grande Guerra Patriótica como um momento importante que a União Soviética se tornou, né, uma grande potência e por exatamente ter derrotado o nazifascismo a um custo incalculável, né, de vidas, estima-se, né, que cerca de 30 milhões de soviéticos perderam a vida. E eu estava até olhando agora recentemente o que isso significaria, né, na proporção hoje, né, no Brasil, por exemplo, isso significaria como se, por exemplo, toda a metade sul, né, a região sul do Brasil, que é composta por cerca de 31 milhões de habitantes, fosse simplesmente, né, em 4 anos dizimada, né? Então, essa memória traumática, ela tem ela repercute ainda de uma maneira muito muito forte no cotidiano russo, porque foram gerações que cresceram, muitas delas sem parentes, sem tios, sem pais, sem avós, ou sem ou ainda com reflexos físicos, né, de corpos dilacerados pela guerra ou, enfim, todo um contexto, né, que aí a gente está falando de 80 anos, mas que ainda tem uma repercussão importante, né. E a partir dessa repercussão, dessa ressonância na vida atual, russa, é que essa memória ela é encarada como uma lembrança viva, né, que mescla exatamente esses sentimentos de orgulho, de perda, de busca por reparação, que são próprias também aos sentimentos do encontro traumático. E isso é importante, né, mencionar, porque esses sentimentos eles nunca são individuais. Há uma ressonância entre as gerações e também entre a sociedade como um todo, né, de modo que esses sentimentos de sofrimento ou de orgulho ou de perda, eles são, eles se conectam entre si, entre os indivíduos, né? E isso dá, digamos assim, um espaço, uma avenida importante para o Estado russo, utilizar desse tipo de ressonância para refundar, os simbolismos, né, refundar a identidade, russa no pós-Guerra Fria e conferir a ela uma razão de ser, ou conferir uma segurança ontológica, né. Isso se dá por meio de uma série de simbolismos que distribuem exatamente o sensível, né, distribuem o sensível, ou distribuem essas emoções por meio de uma série de questões que vão desde a construção, de memoriais, construção de, enfim, lugares da memória, articulação com a sociedade, passeatas, filmes, artefatos culturais, enfim, um conjunto muito diverso, de assim, de um aparato, que determinam
determinados entendimentos ou que filtram determinados entendimentos sobre o passado, sobre o que é ser russo no pós-Guerra Fria, sobre o que era esse passado, né, sobre o que era a União Soviética e, claro, pensando também numa projeção de futuro, exatamente, né, nesse projeto de construção de uma identidade nacional, hã, própria, né, articulada, com esse passado. Então acho que seriam esses elementos que merecem destaque aí para a sua questão. Perfeito. Eu acho que realmente esse termo, né, esse conceito que você utilizou da insegurança ontológica, ela é muito útil para a gente pensar realmente como essa falta de sentido é algo muito além da questão humana individual, né, como você mesmo trouxe aqui, mas é algo, fundamental para a gente compreender também o estado russo, né, nesse momento. E pensando nisso também, o impacto dessa questão do ponto de vista internacional, né, no cenário internacional, no pós-Segunda Guerra, eu queria agora te ouvir um pouquinho em relação a como você avalia, né, esse engajamento internacional da Rússia e é uma busca por alianças, principalmente em relação à América Latina, né? Como que esse cenário do pós-Segunda Guerra reverbera aqui na nossa região também desse ponto de vista mais cultural e diplomático. Ótimo. Eu só antes de entrar mais nesse caso, eu queria fazer uma breve contextualização, porque na verdade, né, esse cenário da pós-Guerra Fria, ele tem uma certa uma certa contradição, eu posso dizer assim. Porque, a Rússia, ao optar por se tornar herdeira legal da União Soviética, ela atua de uma maneira a mediar esse passado, né, do que seria, o passado soviético, o que seria a Grande Guerra Patriótica, mas ao mesmo tempo ela resgata certos elementos, desse passado para serem, moldados no presente. Isso é interessante porque há uma relação dialógica entre o resgate dessa memória no pós-Guerra Fria, com a questão do não reconhecimento da Rússia como grande potência e mais com a questão relacionada à maneira em que a maioria dos estados pós-soviéticos e do leste europeu, de modo geral, e também até mesmo, da Europa Ocidental, mediaram esse passado, né. E aí a gente tem, por exemplo, um campo de disputa acerca do que seria a Grande Guerra Patriótica, o que seria o papel, soviético, nesse contexto. E a gente vê, né, por exemplo, os estados soviéticos do leste europeu, eles não optaram por, continuar com, o projeto, o antecessor, né, com o seu projeto, socialista anterior. Eles optaram por um projeto anterior, um projeto de nação anterior à experiência socialista, anterior à experiência soviética ou ao passado da Guerra Fria. E com isso, né, isso fez com que em alguma medida eles tivessem que deliberadamente excluir esse passado, né, da sua história nacional, ou rejeitar esse passado. E isso tem uma repercussão direta no fato de como, a Rússia interpreta essa rejeição, porque essa rejeição leva também, no caso em relação aos russos, sentimentos também traumáticos. Essa falta de reconhecimento, hã, da União Soviética, do papel soviético na derrota contra o nazifascismo, repercute com sentimentos de remorso, de traição, de busca por justiça na sociedade russa e, claro, também, isso é apropriado, pelo governo, Putin. Mas é interessante exatamente essa questão, porque hoje a gente vê, né, diversos elementos
na própria União Europeia, né, os projetos da Comissão Europeia, que buscam, por exemplo, equiparar o nazifascismo ao comunismo, equiparar, eventualmente, a União Soviética à Alemanha nazista. E isso tem, né, isso gera consigo um sentimento muito forte, né, na sociedade russa. Isso é importante porque, nesse caso, o fato da Rússia reconhecer ou utilizar esse passado soviético como uma maneira de projeção e de reconhecimento internacional, faz com que ela possa, de alguma forma, resgatar o prestígio que a União Soviética tinha com os países latino-americanos, por exemplo. E ela utiliza parte dessa memória justamente como forma, de acesso, né, a esses países latino-americanos e também como uma forma até mesmo, de influenciar, hã, partidos políticos, movimentos sociais e entidades importantes na América Latina e também nos países africanos para se projetar no continente, né, para projetar a sua imagem, relacionada tanto quanto o que era a União Soviética, quanto o que a Rússia é hoje. Eu acho que um ponto central dessa sua fala, né, que fica ainda mais claro para a gente agora, a partir de todas esses pontos tão importantes que você trouxe, é justamente a questão do passado como disputa, né, como na verdade a recuperação desses eventos e dessas discussões, inclusive aqui hoje nesse nosso episódio, se dá muito por conta disso, né, como esses traumas eles ainda estão tão presentes nas dinâmicas internacionais contemporâneas. E pensando nisso, para encerrar então esse nosso bate-papo aqui mais cultural, eu gostaria justamente de recuperar um ponto sobre esse ato, né, de olhar para trás e resgatar a história. Porque, como todo mundo sabe, né, e acompanha, a Segunda Guerra talvez seja um dos eventos mais retratados, né, no cinema mundial, porém com foco quase que exclusivo de filmes e de produções sob a ótica dos Estados Unidos, né, e aí pensando o papel importante também de Hollywood na construção dessa memória da Segunda Guerra, que por muitas vezes eles costumam inclusive negligenciar, né, o papel soviético no processo de vitória. Então, pensando nisso, eu gostaria de abrir espaço aqui para sugestões culturais, né? Você já mencionou ali um filme que com certeza já entra para essa lista também, mas pensando em relação à atmosfera identitária russa, né? E também a sua relação com esse grande conflito. Sim, de fato, até mesmo, né, as produções, né, nessa esteira, né, de resgate desse passado, tem muitos filmes russos, né, tanto atuais quanto ainda do período soviético, que são emblemáticos para retratar esse quadro, né, da guerra, né. E aí eu particularmente rejeito ou não procuro, hã, trazer esses filmes que retratam ou obras, enfim, que retratam a guerra como algo heroicizado ou algo a ser glorificado. E isso é importante porque tanto o cinema soviético quanto o cinema russo atual produziram filmes excelentes que rejeitam essa ótica glorificada ou heroicizada, ou dessa superagência, né, que eventualmente um herói ou uma pessoa ou um indivíduo, detém. E eu gostaria aqui, sinceramente, como uma dica cultural, indicar 2 filmes soviéticos e um atual, que retratam exatamente essa proposta. O primeiro, que me parece incontornável, que é o filme Vai e Veja, ah, e que exatamente, assim, rejeita essa ideia, né, de glorificação da guerra e mostra exatamente que não há nenhuma catarse heróica a ser demonstrada, há só degradação física e psicológica e que de fato, né, procura, claro, o trauma ele nunca é de possível retratação, né. Trauma é uma experiência individual, isoladora, desoladora e que, não há palavras ou imagens capazes de retratá-lo. Mas esse filme me parece que é um dos que mais se aproxima, né, dessa
possibilidade a partir desse encontro, né, desse realismo extremo e dessa estética perturbadora que ele transmuta, né, pelo filme. Ele não oferece alívio, né, ele oferece apenas o confronto, né, à vida real. Então o filme, Vai e Veja, de Klimov, é um dos mais importantes e é tido como um dos filme de guerra mais emblemático e simbólico. Outro é uma espécie de um filme documental, ainda soviético, que inclusive tem disponível no YouTube, que se chama O Fascismo Cotidiano, ou O Fascismo do Dia a Dia, que mostra, na verdade, é um diálogo, é um narrador, mostrando imagens, né, de como, o fascismo se tornou, um elemento possível, na Alemanha fascista, né, na Alemanha nazista nos anos 30 e 40, de modo que há um diálogo entre o narrador e aquilo que está sendo retratado, né. O narrador, ele conversa com o espectador ao longo do documentário, ou do filme documental, e me parece que é uma das peças importantes, uma das peças soviéticas mais importantes para retratar esse período. Outro filme, aí passando para uma indicação atual, é o filme Uma Mulher Alta. Em russo é Dilda, né, mas é um filme que também retrata essa experiência traumática, da guerra, de modo também a não glorificá-la e trazendo, né, de como se projeta, né, eventualmente um projeto glorioso, agora a vida segue, agora a vida é possível, né, temos a vitória, mas ao mesmo tempo há uma dicotomia profunda entre aquela realidade projetada, né, de pós-vitória, com todos os sentimentos traumáticos que a população, que as pessoas precisariam lidar, né, com o período pós-guerra. Então, nesse caso, não há nada, né, esse filme, o que mais importante é exatamente demonstrar que não há nada a ser comemorado, não há nada a ser, enfim, trazido como um elemento de energização, porque só restou a destruição, né, e a, enfim, a tristeza e a perda. Então esses seriam alguns filmes, algumas peças, né, alguns artefatos culturais que eu indicaria aqui para nossa conversa. Muito obrigada, professor Boris. Foi um prazer te ouvir. E espero, em nome de toda a equipe do Ruslight, que possamos continuar, né, esse debate tão interessante, tão importante para as relações internacionais contemporâneas em outros momentos. Mas agradeço muitíssimo a sua participação. As dicas foram ótimas, já anotei aqui e tenho certeza que a nossa audiência também vai acompanhar de perto. Ótimo, obrigado, professora Laura. Agradeço mais uma vez a equipe do Ruslight e do Chutando a Escada pelo convite. É um prazer estar dialogando com vocês. Nesse nosso episódio, então, de maio de 2026, em mais uma atividade da parceria entre Chutando a Escada e o Observatório Rússia e América Latina, conversamos sobre a Segunda Guerra Mundial, evento importante que celebra seu aniversário de encerramento, todo maio, sempre lembrado em diversas partes do mundo, e que hoje foi aqui analisado, né, na perspectiva de América Latina, Brasil e Rússia, nos deixando aí muitas reflexões para pensar sobre a ordem internacional contemporânea, o combate ao nazifascismo, a distribuição de poder na política internacional. E com isso encerramos então mais um episódio e espero revê-los logo no nosso episódio de junho. Até mais! Você acabou de ouvir mais um episódio do Chutando a Escada. Para apoiar, acesse chutandoaescada.com.br/apoio.